Engenharia de Minas, caracterização de minerais. Unidade 2, atividade 3. Explique cada uma das ligações químicas dos minerais. As ligações químicas consistem em interações que os átomos realizam a fim de se estabilizarem eletronicamente. As ligações químicas são as interações que ocorrem entre átomos para se tornarem uma molécula ou substância básica de um composto. Existem três tipos de ligações: as ligações covalentes, metálicas e iônicas. As ligações iônicas, também conhecidas como ligações eletrovalentes ou heteropolares, acontecem entre metais e elementos muito eletronegativos, ou seja, são ametais e hidrogênios. Nesse tipo de ligação, os metais tendem a perder elétrons, transformando-se em cátions ou íons positivos. E os materiais e o hidrogênio ganham elétrons, tornando-se ânions ou íons negativos. Os compostos iônicos são duros e quebradiços, possuem alto ponto de ebulição e conduzem corrente elétrica quando não estão no estado líquido ou diluídos em água. Ligações covalentes. As ligações covalentes acontecem pelo compartilhamento de elétrons, em virtude da baixa diferença de eletronegatividade entre os elementos ligantes. Eles não doam ou recebem elétrons, mas compartilham pares eletrônicos, para assim ficarem através de acordo com a regra do octeto. Esse tipo de ligação é muito recorrente nos elementos simples, como o cloro, o hidrogênio, o oxigênio. Também nas cadeias carbônicas. A diferença de eletronegatividade entre os ligantes determina-se a ligação, que é polar ou apolar. Ligações metálicas. Esse tipo de ligação acontece entre metais que englobam os elementos da família 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, e os metais de transição, que são do bloco B da tabela periódica, menos o grupo 3 ao 12, formando o que chamamos de ligas metálicas. A característica diferencial em relação aos demais tipos de ligação é a movimentação dos elétrons, o que explica o fato de os materiais metálicos no estado sólido serem ótimos condutores elétricos e térmicos. Além disso, as ligas metálicas possuem alto ponto de fusão e ebulição, ductilidade, maleabilidade e brilho. São exemplos de ligas metálicas. Dê exemplos de minerais que fazem parte de cada classificação. Classificar em dois grupos: minerais metálicos e minerais não metálicos, incluindo aí nos recursos energéticos fósseis. Os metálicos, que contêm em sua composição elementos físicos e químicos de metal, que possibilitam uma razoável condução de calor e eletricidade. Exemplo: ferro, alumínio, cobre. Minerais não metálicos são minérios que não contêm em sua composição propriedades de metal. Exemplos: diamante, calcário, areia, entre outros. Recursos energéticos fósseis: minérios que contêm em sua composição elementos de origem orgânica. Exemplo: petróleo, gás natural, carvão.